minha gente querida. Tudo bem? Eu pedi que vocês me mandassem, me enviassem os desafios de comportamento que os seus filhos têm proporcionado para vocês. E aí vocês me mandaram muitos, vocês participaram, ó, muito obrigada. Inclusive, se você não nos segue no Instagram, vai lá nos seguir para você ficar de olho em todas as coisas que acontecem e poder participar de vídeos como esse, tá bom? Isso. Então, vamos começar para o vídeo não demorar. Vou responder então, ó, a Natália CBS1 disse: meu filho é muito desobediente e o cantinho do pensamento já não funciona como antes. Bem, a gente não considera cantinho do pensamento como algo positivo. Existe, na verdade, na disciplina positiva, a pausa positiva, né? Que parece um pouco, mas não é a mesma situação, porque a gente entende que a criança no cantinho do pensamento, ela não pensa em nada, na verdade. Ela não traz a reflexão do que ela fez, porque ela não tem maturidade cerebral suficiente para isso. Mas a gente tem uma ferramenta, como eu falei, que é a pausa positiva, que é preparar o ambiente para um ambiente saudável, um ambiente que não necessariamente é um cantinho, pode ser qualquer lugar, onde a criança se sinta bem e aonde ela, quando está no momento de birra e descontrolada, você consegue conduzir ela de volta a esse momento, a esse ambiente que vai tranquilizar ela e restabelecer a possibilidade de você redirecionar a um comportamento positivo dela. Então é diferente de cantinho do pensamento que não tem resultados efetivos a longo prazo como esse. Isso, era isso que eu ia falar. Disciplina positiva, nós somos educadores parentais de disciplina positiva. Esse vídeo vai ser todo baseado, né, em criação de filhos com a visão da disciplina positiva e a gente foca muito em ações a longo prazo. Né? O cantinho do pensamento pode ser eficaz a curto prazo, naquele momento, mas a que preço? Porque a punição tem um preço para o seu filho, ela traz consequências seríssimas para o seu filho, para a sua criança. Então, às vezes, ela pode ser efetiva no curto prazo. Por quê? Porque você isola a criança, você traz medo para ela, ela fica com medo das consequências, ela fica com medo de você e ela paralisa, mas ela volta a repetir. E aí, a conclusão que você chegou foi que não funciona. E não funciona mesmo. O cantinho do pensamento é uma prepotência nossa de achar que nós dominamos o que o nosso filho pensa. E você não domina os pensamentos do seu filho. E muitas vezes, na grande maioria, o seu filho nem tem, como o Rafael falou, capacidade cerebral de rever os próprios atos. De levar em consideração o porquê que o que ele fez é errado. A gente às vezes não explica, a gente só fala, você vai ficar aí pensando no que você fez. Aí a criança fala, tá, mas o que eu fiz? Então, às vezes, você isolou o seu filho, você está passando a mensagem para ele de que quando ele erra, ele não é aceito. Eu quero você bem longe de mim, porque você errou. Você dá a possibilidade dele estar pensando em vingança. Ah, da próxima vez eu não vou ser pego. Eu vou fazer e não vou ser pego. Ou então, a mensagem de que ele não pode confiar nos adultos, porque quando ele mais precisa, ele é jogado de lado de escanteio, as pessoas não querem ele por perto. Então existem muitas mensagens que o cantinho do pensamento traz que a gente não pensa, né? A gente põe o nosso filho no cantinho do pensamento, mas a gente não quer pensar nas consequências da punição, né? Jane Nelson diz que de onde tiramos a absurda ideia de que para fazer uma criança agir melhor, antes nós precisamos fazê-la se sentir pior? Isso não é incongruente? A gente quer que a criança haja melhor, mas a gente faz ela se sentir a pior das criaturas? É muita incongruência. E uma criança mal comportada, já dizia Dreyfus, é uma criança desencorajada. Então, uma criança que se comporta mal, na verdade, ela precisa de encorajamento. Isso são questões muito profundas que a gente trata com muita clareza nos nossos workshops. Aqui pelo vídeo é muito superficial, mas no final a gente vai trazer uma novidade para vocês. Tchau! Bem, a próxima mensagem é da Priscila ADS1985, que ela disse: meu filho não me escuta. Ou também chamada de surdez momentânea. Seletiva, né? Seletiva. Só escuta quando quer e o que quer, né? Toda criança é assim, sofre desse mal. Qualquer caso tem isso, é natural, tá? Exatamente. Pra gente falar exatamente desse caso, é importante a gente lembrar que é natural também que a gente fala muito mais do que os nossos filhos, a gente não deixa eles falarem. E eles estão numa fase onde querem conhecer, querem
descobrir, querem aprender, né? 24 horas é por quê? E o que significa educar? Trazer para fora, trazer o conhecimento. A gente acha que educar é colocar. Enfiando a goela abaixo. Então eu preciso te ensinar isso, eu preciso te falar sobre isso, eu preciso te lapidar, eu preciso fazer você ter essa escolha. A gente acha que educar é tirar da gente e botar na criança. Não, e educação é um processo de construção mútua, que vem do latim educare, que é trazer para fora, né? Então, é extrair da criança e não colocar coisas nela. Então a gente precisa iniciar o processo de educação diferente, conseguindo trazer da criança perguntas e respostas que ela mesma consigam chegar aonde ela quer chegar. Né? Não adianta a gente simplesmente falar, faça isso, faça aquilo, faça isso. Não vai. Então, muitas vezes a gente consegue que a criança ela faça algo que a gente precisa que ela faça, mas despertando nela o interesse e a curiosidade, exatamente trazendo para fora, de dentro dela para fora, né, esse interesse. Olha, se você não fizer isso, o que pode acontecer? E aí ela começa a pensar exatamente do porquê que ela precisa fazer aquilo. Ao invés de simplesmente você chegar e falar assim, ó, você precisa arrumar sua cama. Por que eu preciso arrumar minha cama? Por que eu preciso comer? Né? Então, esse processo de educação vai te auxiliar muito sobre essa surdez momentânea. Né? Próximo questionamento. A Jéssica Martins J falou assim: vocês acham que existe uma idade certa para conversar sobre menstruação com a filha? E aí eu vou trazer uma dica que a doutora Érica Mantelli, no Instagram, ela é muito conhecida, ela compartilhou uma vez, exatamente respondendo essa pergunta. Eu achei fantástico, porque de fato nós que somos mães de meninas, a gente tem essa preocupação, né, de falar sobre menstruação com as filhas, tipo, como que eu vou falar, qual que é o momento certo, qual que é a idade apropriada, porque não é só passar a comunicação de que uma vez por mês ela vai menstruar, e menstruar e sair sangue. Então, uma vez por mês você vai sangrar. Não é só isso. A menstruação significa que ela está fértil, que agora ela pode engravidar. Isso é seríssimo. E às vezes a gente dá um passo atrás, a gente pensa, quer evitar, né? Não vou falar sobre isso não, e tal. E aí, né, muitos casos aí de gravidez na adolescência vêm porque a criança simplesmente não sabe que ela menstruou, ela pode engravidar. Se deu início à idade fértil, à vida fértil da mulher, né? E aí a Érica Mantelli deu uma dica fantástica, que é o que eu vou fazer com as meninas, já falei com o Rafael, que é: eu não vou falar, quem vai falar é uma médica ginecologista. Então, quando a Rafaela, né, que vai chegar primeiro nessa idade, quando ela estiver ali por volta dos 11 anos dela, eu menstruei com 14, mas eu sei que hoje em dia as crianças estão menstruando cada vez mais cedo, né? Então, quando ela tiver uns 11, 12 anos, eu vou marcar a primeira consulta ginecológica dela, que vai ser basicamente, né, uma consulta de informação mesmo, sobre o corpo dela, sobre o crescimento dos seios, sobre a função do útero, não sei o que, para ela ter conhecimento de que o corpo dela é uma máquina bastante complexa, que eu, que sou leiga, eu simplesmente não vou ter essa aptidão para ficar entrando em detalhes com ela, né? E fora que, quando é um profissional da área, traz mais autoridade, traz um impacto maior. Então, certamente, é isso que eu vou fazer com as meninas. E eu achei fantástico, porque a gente geralmente leva as crianças quando elas menstruam, né? E é importante a gente colocar esse hábito um pouco antes, para elas irem antes delas menstruarem. Então, eu quero que a ginecologista fale para ela o que vai acontecer com o corpo dela, que todas as mulheres passam por esse processo, o que significa o crescimento dos seios, o que significa a descida da menstruação e não sei o que, eu acho que isso vai trazer para ela, né, uma consciência maior. Então essa é a dica que eu repasso para vocês. Levem elas na consulta ginecológica. É simples assim. Resolveu. Belinha 4894 perguntou: vai brincar com amiguinhos? Meu filho vai brincar com amiguinhos em casa e não quer dividir os brinquedos. Também super natural. Ou então quando a gente leva a criança no parquinho, né? Nossa, tem pai que tem
temor e terror de levar a criança em parquinho, porque, porque tem essa dificuldade, de fato, das vezes da criança não querer dividir o próprio brinquedo. E isso faz parte do processo também, porque ela precisa entender que naquele ambiente é um ambiente comunitário, é um ambiente social, onde tudo ali está para dividir. E ela vai ter interesse de querer brincar com o brinquedo do outro. Então, assim, se você está indo ali, você vai ter esse desafio e realmente é algo natural. E todo pai sabe disso. Você não precisa ficar nem com vergonha, porque eu acho que às vezes o pai ele fica, na verdade, com vergonha da birra da criança. Você não precisa ter vergonha. Tem até uma outra pergunta, vou só linkar que você continua aí. A Susan Guedes falou, se irrita, grita, chora, bate a própria cabeça na parede, no chão, na geladeira, onde ela quiser. Tá vendo? São reações naturais de uma criança qualquer. Toda criança, ela grita, toda criança chora, toda criança se estressa fácil. Não tem domínio sobre, de fato, aquilo que ela às vezes está fazendo. Então, assim, é igual uma criança tá desenhando e de repente, sei lá, rabisca o desenho que estava fazendo. Aí ela explode. Por quê? Porque o cérebro dela não está preparado ainda para aquilo. E a gente, como pai, nós temos esse desafio de sempre trazer de volta essa condução cerebral deles para que eles consigam se autodominar. O nosso desafio de intervenção como pai é exatamente esse: sermos bons interventores nesses momentos de crise. Então, toda vez que você passa por um problema, não fuja do problema assim, achando que você vai conseguir viver uma vida assim. Não tem como. Aí, trazendo assim bem pra prática, uma dica é você, assim, se os amiguinhos vão pra sua casa, seu filho não quer dividir os brinquedos, você pode falar com ele antes, conversa com ele, olha, você pode sim trazer o seu amiguinho pra casa, então vamos separar aqui os brinquedos que ele pode brincar. Porque você concorda comigo que você não gostaria que uma pessoa chegasse na sua casa e fosse catando suas coisas, pegando suas coisas, sem você deixar, sem você permitir? E os brinquedos são deles. Às vezes a gente tem uma visão muito adulta e a gente nos coloca no lugar da criança. Às vezes a criança tem um brinquedo que para ela é precioso e ela não quer dividir. E isso acontece aqui em casa. Várias vezes, por exemplo, quando dá o dia do brinquedo na escola, a Rafaela quer levar o brinquedo preferido dela. Só que eu sei que se ela levar o brinquedo preferido dela, ela não vai querer dividir com os amigos. 2, se quebrar vai ser o fim do mundo para ela. Então eu sempre falo isso, filha, você quer levar esse brinquedo? E eu pergunto para ela, o que pode acontecer se você levar esse brinquedo para a escola? Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela vai dando as respostas, as opções. Então eu acho interessante você... Dá a oportunidade de selecionar. De selecionar. Filho, ó, seu amiguinho vem pra cá. Tem algum brinquedo aqui que você não quer que ele brinque? Vamos tirar, vamos recolher, vamos botar no outro quarto, vamos botar dentro do armário, porque aí você deixa ali só os que o amiguinho vai poder brincar. E isso já traz na criança esse senso, ó, eu separei os que não pode, os que vão ficar, pode brincar, não vou poder dar birra, porque eu deixei aqui. E você dá essa opção, você não quer dividir o seu brinquedo, nenhum brinquedo, então a gente vai precisar tirar todos os brinquedos. Porque, gente, a gente precisa tratar nossas crianças com respeito. A gente fica muito naquele discurso de que criança tem que aprender a dividir e tem que aprender... Tudo bem, tem que aprender? Sim. Só que crianças têm limites, assim como nós temos limite. Sim. A gente tem essa fase também de ter uma coisa que é preciosa pra gente e a gente não quer dividir. Divide seu celular. Você não quer emprestar seu celular pro seu filho? Então, assim, a gente precisa também ter um pouco de tato, a gente precisa se colocar no lugar da criança, ser um pouco mais empático com ela, né? Então, assim, você pode usar essas estratégias. Antes do parquinho, vai levar um brinquedo pro parquinho? Filho, no parquinho é tudo de todo mundo. Se você levar pro parquinho, todo mundo vai brincar, combinado? Combinado. Então, combinado não sai caro, né? Exatamente. Ah, e a questão aqui da Susan, né, que se irrita, que grita, a gente não pode, em momento nenhum, ter vergonha dos nossos filhos e das atitudes que ele tem. Porque essa vergonha do que os outros vão pensar faz com que a gente tome decisões que a gente não tomaria se a gente estivesse na nossa casa sem ninguém olhando. E quando a gente se importa mais com o que os outros vão pensar do que com o nosso filho, a gente está dizendo que o nosso filho é menos importante do que as outras pessoas. Exatamente. Então, não se importe com o que os outros vão pensar. Você está educando e você está criando o seu filho conforme aquilo que você tem de princípios para ele.
Não se importe jamais com o que os outros vão pensar de você. Deixa pensar o que quiserem. O mais importante é educar seu filho. E numa situação dessa, além de você não ter vergonha, é simplesmente tomar precaução para que ele não se machuque. Então, se for necessário pegar ele só e sair por conta disso, para que ele consiga parar durante um momento, né? Aí você faz isso. Naquele momento, como ele está descontrolado, é natural e você tem que esperar. Não adianta querer corrigir ou mudar um comportamento nessa hora que ele está completamente deslinkado de você. Exatamente. A Lima Priscila falou, não quer cumprimentar as pessoas. Isso também entra dentro do que eu acabei de falar. Eu também respeito e vejo exatamente isso, que a gente não pode obrigar a criança a querer... Fala bom dia pra fulano, dá beijo, tá? Não é assim, né? Você não é assim, nós não somos assim como adultos. Por que a criança tem que ser assim, como se fosse um robô, um negocinho de, né, uma bonequinha, um fantoche, sim, exatamente. Não é assim. Se a gente for parar pra pensar, nós somos muito desrespeitosos com as crianças em geral, como um todo. Nós nunca pensamos e nunca nos colocamos no lugar delas. Às vezes a gente simplesmente pega a criança e leva para o supermercado. E ela não quer ir para o supermercado. Imagina se o Rafael me pega pelo braço e me leva para um lugar que eu não quero ir. Imagina se seu marido te pega pelo braço e te leva num lugar que você não quer ir porque ele fala que ele tem que estar lá. E ainda te manda falar bom dia para as pessoas. Sabe? Então a gente precisa ter mais tato com as nossas crianças, assim. E outra coisa, é o corpo dela, né? Às vezes a gente fica, abraça fulano, beija fulano. É muito desrespeitoso. Imagina você chegar num lugar e aí eu falo pro Rafael, vai, beija fulano aí, abraça fulana, fala oi, fala bom dia pra fulana. É muito desrespeitoso. Então a gente precisa educar, a gente precisa ensinar, especialmente pelo exemplo, mas a gente precisa deixar a criança ficar à vontade, né? Ela vai aprender. A gente acha que se a gente não ensinar ali na marra, ela não vai aprender. Não, ela vai aprender. Com o seu exemplo, ela está observando tudo, gente. Criança observa absolutamente tudo. Então ela vai aprender. A gente precisa ter só um pouquinho de paciência, né, nesse processo. E a gente quer finalizar esse vídeo compartilhando com vocês que depois de tanto vocês nos pedirem, nós vamos lançar o nosso curso online de disciplina positiva. As aulas já estão gravadas, estamos em processo de edição e muito em breve a gente vai lançar o curso online da disciplina positiva para vocês. Serão várias aulas com conteúdo teórico e prático também, com muitas ferramentas que vocês vão poder usar. Nós nesse vídeo falamos aqui muito superficialmente, mas nesse curso nós traremos 7 ferramentas para você usar de maneira prática em momentos aí de crise, de desafios de comportamento do seu filho. Vai ser um curso muito bacana, vai ser o primeiro, eu acho que de alguns outros, porque é um conteúdo muito denso, muito amplo que a gente quer abordar. Então é isso, em breve eu vou liberar uma parte da aula 1 para vocês terem uma noção de como é que vai ser o curso, tá bom? Aqui no canal, então fica ligadinho que em breve a gente lança esse curso online de disciplina positiva, atendendo o pedido de vocês. Nós não tínhamos pretensão nenhuma de fazer um curso online, até porque o nosso foco são os workshops presenciais, porque nos workshops presenciais nós temos vivências, a gente traz muitas coisas à tona que são muito importantes serem feitas pessoalmente, mas a gente conseguiu dar um jeitinho ali de trazer isso para vocês de maneira online, então aí da sua casa você vai poder aprender, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, se inscreve no nosso canal, compartilha, comente aqui também e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.